Amados irmãos e irmãs e visitantes, dou graças a Deus de estar mais uma vez com vocês e quero só inicialmente passar a minha parte, da programação desse evento e também desses dias aqui. Então essa primeira palestra vai tocar no assunto da adoração, focando algumas características da adoração. A palestra de amanhã vai avançar um pouco mais na adoração e falar sobre a liturgia do culto cristão. Mas tem visitantes também entre nós. Eu recebi convite para pregar no domingo na congregação e eu vou pregar e vou dirigir uma liturgia dentro dos padrões reformados, uma liturgia que é comum às igrejas reformadas no Brasil. Então tem um pouco a ver com aquilo que a gente vai ver agora e na palestra de amanhã. E até recebi também permissão para falar uma meia hora depois do culto da manhã para explicar a liturgia que eu vou usar no culto. Então acho que se você pegar todas essas oportunidades, realmente vai dar espero que vai dar para esclarecer bastante coisa no que diz respeito à liturgia do culto cristão. Se ainda perguntas ficarem por responder, então a gente pode, nos momentos, tentar esclarecer tanto os membros da igreja como os visitantes também, que estão em nosso meio. Como nós estamos em 2017, é um ano especial para nós cristãos reformados, porque esse ano marca os 500 anos da Reforma Protestante, considerando o marco histórico a partir de Lutero, aquela cena em que ele afixa as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Então, 500 anos de reforma, eu acho oportuno que muitas igrejas pelo Brasil todo e no mundo todo estão envolvidas nessas celebrações, criando eventos específicos ou aproveitando os seus eventos para lembrar esses 500 anos de história reformada. Então, eu fico feliz também que a igreja, nessa agenda desse acampamento anual, então aproveitou também para falar sobre temas ligados com a grande reforma do século XVI, a reforma protestante. Então, falando sobre reforma, nós inevitavelmente vamos falar sobre resgate. Reforma foi um movimento de resgate daquilo que havia se perdido ao longo dos 1.500 anos de história que havia até aquele momento, século XVI. Então, a reforma promoveu basicamente um resgate da palavra e, a partir desse resgate da palavra, então, desencadeia uma série de acontecimentos decorrentes da palavra e atingindo, então, todas as áreas mais. Então, promove o resgate da palavra e, por meio da palavra, o resgate de tudo mais que se havia perdido. Então, falar sobre esse resgate da palavra, a gente lembra de uma frase muito conhecida que serviu como um dos pilares no período da Reforma Protestante e até hoje, que é o sola scriptura. O resgate da Escritura levou ao surgimento dessa expressão sola scriptura. E essa afirmação de sola scriptura, naquela época especialmente, mas ainda hoje, ia frontalmente contra duas coisas que controlavam a interpretação da Escritura naquele momento, que era a autoridade da tradição da igreja e a autoridade do colégio da igreja, do magistério. Porque no período medieval até o período da Reforma Protestante, a interpretação das Escrituras era controlada pela igreja, pela tradição da igreja e pelo colégio dos superiores da igreja, o magistério da igreja. Então, a nossa palestra, que tem por tema Reforma da Adoração, marcas de um culto bíblico, nos ensina que
dentro da adoração como uma área específica, nós encontramos ainda uma coisa mais específica ainda, que é o culto. Porque a adoração está dentro da disciplina de eclesiologia. Quando a gente vai estudar eclesiologia, então a gente tem uma disciplina ampla, e dentro de eclesiologia nós vamos tratar sobre várias coisas, sobre os ofícios na igreja, sobre adoração, sobre estrutura de governo. Então a adoração está dentro dessa disciplina de eclesiologia, mas ainda dentro de adoração nós poderíamos falar sobre a vida como adoração, podíamos falar sobre a adoração em família, podíamos falar sobre a adoração privada, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre a adoração no encontro corporativo do povo de Deus, no culto solene. Então a gente vai ficar bem específico dentro desse tema de adoração, na adoração que funciona dentro da igreja como corpo de Cristo que se reúne. Então a gente vai dividir essa palestra em duas partes. A primeira parte dessa palestra eu vou falar como a Bíblia funcionou para identificar os erros do culto bíblico, naquele momento da reforma. E a segunda parte eu vou falar então como a Bíblia funcionou para restaurar o culto bíblico. Então, primeiramente, como a Bíblia funcionou para identificar os erros no culto bíblico e, no segundo momento, então, como a Bíblia funcionou para restaurar o culto de acordo com a palavra de Deus. Então, vamos ver, então, qual a contribuição da reforma para o resgate do culto público nesses dois aspectos. Então, em primeiro lugar, como a Bíblia funcionou para identificar os erros do culto público. Irmãos, desde os primeiros séculos da igreja, já bem no comecinho mesmo, se você vai avaliar na história da igreja, você vai ver que as mudanças na reunião de adoração do povo de Deus começa bem cedo mesmo, não é uma coisa que acontece adiantadamente não, mas bem no começo. Atanásio, Cipriano, um dos primeiros pais da igreja, eles foram os primeiros a oferecerem as suas contribuições, introduzindo certos elementos, certos fatores na adoração, na reunião de adoração do povo de Deus. Mas esses elementos introduzidos por Atanásio e por Cipriano não chegaram a ser elementos que comprometiam a adoração bíblica do povo de Deus. Mas ele estava iniciando um movimento de formação de uma liturgia para o culto cristão. Porém, ao longo dos séculos, mais e mais coisas foram sendo introduzidas na reunião de adoração de tal forma que a corrupção foi se desenvolvendo e quando chegamos no período da Reforma Protestante, nós já não temos mais um culto cristão. O que nós temos na igreja no período da Grande Reforma é aquilo que naquele momento já era bem conhecido e sedimentado como a missa. Aquilo que nós hoje conhecemos quando falamos sobre a Igreja Católica Romana, nós logo pensamos sobre a missa que foi mantida no seio da Igreja Católica Romana. Não existia um termo específico para se referir à reunião do povo de Deus. A palavra culto não foi usada logo desde o princípio. Então, não há um problema no nome missa, mas o problema está no significado dela. Até você olhando para as igrejas ortodoxas, a igreja oriental, elas usam o termo missa também, porque essa expressão já começa a ser utilizada desde o quarto século da era cristã. Então, a igreja do Oriente e do Ocidente ainda estavam juntos, você sabe que começa bem cedo as divergências, mas o cisma mesmo só vai acontecer no século XI, no ano de 1054, né? A discórdia com relação ao filioque, se o Espírito Santo era procedente só de Deus ou de Deus e de Jesus Cristo. Então, isso foi basicamente o motivo do cisma entre Oriente e Ocidente. Então, mas o Oriente ainda manteve a expressão missa, porém, muitas vezes lá ele se dirige à reunião como liturgia, e nós herdamos essa expressão muito mais do Oriente do que do Ocidente. Ele se refere à reunião como liturgia e, às vezes, como a adoração do serviço público. São expressões que muitas vezes aparecem na igreja ortodoxa em todo o Oriente.
A palavra missa, ela é uma palavra que significa despedida. Logo no princípio, lá no quarto século, os catecúmenos, eles não participavam da parte da Eucaristia. Então, aqueles que estavam ainda em processo de serem recebidos na membresia da igreja, eles participavam da primeira parte da reunião e eles eram dispensados, eles eram enviados embora para que então aqueles que eram membros comungantes participassem da Eucaristia. Então essa palavrinha missa, ela surge nesse contexto de despedida. Então os catecúmenos eram despedidos, eram enviados embora para que a celebração continuasse com a Eucaristia com aqueles que eram membros comungantes. Então essa palavra missa se refere a esse ato de despedir, que inicialmente era aplicado sobre os catecúmenos, mas posteriormente foi aplicado também sobre os demais membros da congregação que ficavam para participar da Eucaristia. E até durante algum tempo falava sobre duas missas, a missa dos catecúmenos e a missa dos comungantes. E só com o passar do tempo é que o termo foi aplicado à reunião de modo geral. Então não se fazia mais a distinção entre aquele primeiro momento em que os catecúmenos eram dispensados, mas o termo foi aplicado então a toda a reunião. O próprio Lutero não teve problema com a palavra missa. Lutero, depois do rompimento com a Igreja Católica Romana, iniciando então as reuniões de culto já na Alemanha, como pastor da igreja nascente, Lutero mantém o termo missa. Então o primeiro documento, a primeira fórmula para a administração do culto cristão era chamado Formula Missae, e era em latim. Então, as primeiras celebrações de Lutero já na Alemanha era feito ainda em latim e carregava ainda o nome de missa. E somente depois, com o tempo, é que ele abandona o latim, essa formulação, e adota uma formulação mais nativa. Isso tinha uma razão para Lutero. Lutero, ele diz o seguinte: a pregação fiel levará a um serviço de culto adequado. Ou seja, Lutero entendia que as mudanças no culto viriam com a pregação do Evangelho. À medida que a congregação ouve a pregação do Evangelho e aprende mais sobre o Evangelho, então ela vai fazendo as devidas mudanças no culto. Então, Lutero não tinha uma visão muito radical de mudança no culto. E nesse ponto a gente pode perceber uma diferença substancial entre o modo como Lutero entendia o culto e também o modo como Calvino mais tarde vai entender o culto. Para Lutero, ele ainda valorizava bastante as questões sensoriais do culto. Então, para Lutero, os 5 sentidos deveriam estar fortemente envolvidos no culto, e isso favorecia, por exemplo, a presença de incenso, que ativava um dos nossos sentidos, a visão, a audição. Lembram-se? O sino. Então, essas coisas continuaram na igreja luterana, porque para Lutero essas coisas ativavam o sentido no serviço do culto a Deus. Então, ficou muito conhecido uma expressão que definia mais ou menos como Lutero via a reforma da liturgia. Para Lutero, devia ser tirado do culto, do ambiente da reunião do povo de Deus, aquilo que era expressamente proibido na Escritura. Então, aquilo que a Escritura não expressamente proibia, era permitido no culto. Então, onde Lutero não via um conflito entre aquilo que a Bíblia proibia e aquilo que existia na celebração do povo de Deus, então ele não mexia. Quando ele identificava que tinha algo que era expressamente contra os mandamentos da palavra de Deus, então aquilo ele ia trabalhar para tirar. Calvino, um pouco depois de Lutero, já tem a oportunidade de pegar um pano de fundo da reforma um pouco mais estabelecida do que Lutero. Lutero realmente está naquele estopim da reforma, ele está um pouco isolado na reforma que estava realizando. Calvino não. Calvino interage, Calvino surge no cenário da reforma protestante, interagindo com outros homens que já estavam aplicando reforma em suas regiões.
Lembre-se que Calvino, quando saiu de França, por causa da perseguição, ele queria ir para Estrasburgo e acabou caindo em Genebra. E até quando ele foi expulso de Genebra, ele vai de novo lá para Estrasburgo. Então, Calvino tem contatos com Busser em Estrasburgo. Ele, por correspondência, tinha contatos com Suíça, com cantões suíços que já tinham iniciado o processo de reforma, cada um aplicando princípios diferentes de acordo com o seu próprio contexto. Então, Calvino interagiu muito mais do que Lutero. E Calvino foi um pouco mais adiante do que Lutero nessa questão da reforma do culto. E, diferentemente de Lutero, que pensava que no culto deveria ser retirado aquilo que era contra o que a Bíblia expressamente proibia. Mas o que a Bíblia não proibia, era possível ficar no culto. Calvino, diferentemente, ele parte do princípio de que no culto só deve estar aquilo que é expressamente ordenado na palavra de Deus. Dá para perceber essa diferença? Lutero fala sobre no culto pode estar aquilo que a Bíblia não proibiu. Para Calvino, no culto só deve estar aquilo que a Bíblia ordenou. Então, esses princípios bem diferentes podem ser vistos, por exemplo, quando você está estudando sobre os puritanos e os anglicanos. Os anglicanos, eles eram de uma linha luterana em seu pensamento. Então, eles tiram algumas coisas do culto que eles achavam que era erro católico romano, mas eles não mexem tanto com o culto, a ponto de renovar o culto conforme a palavra de Deus. O princípio anglicano era o mesmo de Lutero. Aquilo que a Bíblia não proibiu, então era permitido continuar no culto. Enquanto que os puritanos, não, os puritanos eram calvinistas e eles aplicaram aquele princípio que já tinha sido levantado por Calvino, de que no culto só deveria estar presente aquilo que era expressamente ordenado na palavra de Deus. A palavra de Deus não fala sobre como deve ser a nossa vida como culto em seus pormenores. Então há muita liberdade sobre nossa vida diária como culto a Deus, como também a Bíblia não regula como deve ser a nossa adoração privada em nossa casa, a nossa adoração em família, mas a Bíblia regula sobre a reunião do povo de Deus, a adoração corporativa. Isso, de fato, a Bíblia dá normas que devem ser observadas, e nesse ponto o Calvino realmente foi um pouco adiante naquela reforma que Lutero havia iniciado. Ainda sobre a missa, tem um teólogo católico romano bem conhecido, você vai encontrar livros dele nas livrarias católico-romanas, na Paulus e na Paulinas, e em outra. Jungmann, não tem nada a ver com Raul Jungmann, mas é Joseph Andreas Jungmann. Ele foi um teólogo que participou do Concílio Vaticano II e ele era um dos responsáveis da Congregação para a Liturgia. E ele foi um nome bem influente na reforma da liturgia que houve no Concílio Vaticano II, agora na década de 60, né? Então, Paulo VI, na ocasião, o Papa, em 1969, nessa renovação da liturgia católico-romana, então criou o Novus Ordo Missae, a nova ordem da missa. E, diferentemente da fórmula que existia na missa, no missal romano mais antigo, o novo missal romano despedia o povo com a seguinte frase: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Você ainda percebe o significado da palavra missa nessa frase de despedida usada pela igreja. E Jungmann é um grande defensor da missa em seus padrões mais antigos dentro da Igreja Católica Romana. Então, ele lutou bastante para que a missa continuasse sendo aquilo que sempre foi e não sofresse tanto com as mudanças em razão dos conflitos com evangélicos e com protestantes no mundo inteiro. Nesse livro de Jungmann, chamado Missarum Solemnia, já existe em português, Origem, Liturgia e História da Missa Romana, ele diz o seguinte, essa frase é extraída desse livro. Isso é o que ele fala sobre a missa. Em repetição infinita, ora no silêncio de uma pequena capela, na simplicidade de uma igreja rural,
Em todo lugar realiza-se dia após dia o mesmo mistério. O próprio Cristo deu somente o cerne inicial da celebração. O estojo precisava ser criado pelas pessoas humanas. Foi a igreja que o criou, lentamente, tanto no conjunto quanto nos detalhes dos distintos elementos dos quais a liturgia da missa se compõe. Então, claramente, ele está indicando que a missa não é um modelo de culto que foi herdado da palavra de Deus, mas é um modelo de culto que foi construído pela igreja ao longo dos séculos. Então, isso é uma definição importante porque vem de alguém de dentro da própria Igreja Católica Romana, que reconhece que a missa foi uma prerrogativa da igreja. A igreja desenvolveu aquilo que então hoje nós conhecemos como missa. Então, essa corrupção do culto na missa católica romana pode ser descrita em várias proposições. Então, tem vários aspectos que eu deixei de fora porque não caberia de maneira nenhuma numa palestra como essa. Mas, olhando alguns historiadores, eu encontrei pelo menos 4 proposições que tanto Lutero como Calvino identificaram. Ou seja, eles estavam em campo iguais, né? Estavam juntos nessas proposições. E, então, o restante dessa primeira parte, eu quero, então, falar um pouco sobre essas 4 proposições que era comum tanto a Lutero como a Calvino, que eles identificaram como corrupção da missa. Mas vocês mesmos vão se lembrar de outras coisas que não serão mencionadas e que também fazem parte da corrupção, mas que propositadamente, então, está ficando de fora. Então, a primeira proposição é que a missa deixou de ser uma celebração de comunhão. E isso por quê? Porque os reformadores perceberam que na celebração a congregação não participava ativamente do culto. E nem recebia os 2 elementos. Na Igreja Católica, então, a membresia vai receber apenas um dos elementos. Então, o sacerdote ministrante, ele funciona como o ator principal naquela celebração, e não o relacionamento entre Deus e a congregação, como nós veremos mais adiante. Segunda proposição, na missa, Cristo é oferecido novamente. Tanto Lutero como Calvino e os reformadores identificaram na missa que a repetição daquele sacrifício de Cristo e também o dogma da transubstanciação fazia com que Cristo fosse sacrificado novamente. Isso é contra o ensino da palavra de Deus, que fala sobre o único sacrifício de Cristo de uma vez por todas em benefício dos santos. Terceira proposição. A missa é ininteligível. O que os reformadores perceberam? Na sua época, a missa era transmitida em um idioma oficial, o idioma acadêmico, que era o latim, e não era acessível à maioria das pessoas. Hoje você pode ver nas missas das igrejas católicas romanas que, às vezes, os membros têm um manualzinho onde tem a rubrica em latim e tem uma versão na língua vernácula. Você pode ver isso hoje, mas antigamente não. Antigamente era completamente pronunciado em latim. E além desse fato de ser pronunciado em latim, tinha também o fato de que partes do ritual era falada em sussurros. E a igreja não participava disso. Então os reformadores, avaliando esses aspectos da missa, identificaram que a igreja estava presente como espectadora de um espetáculo que ela nem conseguia entender. Então a missa era ininteligível. Quarta proposição é que a missa assume um caráter expiatório. Ou seja, a missa ela é celebrada para a obtenção de favores. E já na época dos apóstolos era muito comum pessoas contratarem missas quando eles estavam esperando uma graça para ser alcançada. Então, se eles iam para a guerra, eles contratavam a missa.
Se eles estavam passando situação muito difícil na vida, eles contratavam missa. Então a missa perdeu o caráter de adoração a Deus e passou a ter esse caráter expiatório. Então a missa era como um socorro para as pessoas aflitas. Perdeu o seu caráter de adoração. Então a conclusão dessas 4 premissas é que a adoração a Deus tornou-se sacramental, clerical, obscura e interesseira. Sacramental, porque era o ritual que realizava tudo e que fazia tudo. Era clerical, porque a congregação não participava. Era obscura, porque a congregação não compreendia. E era interesseira, porque ela deixou de ser realizada com os fins de adoração para atender aos anseios daqueles que precisavam e que podiam pagar. Então, espero que está dando para entender um pouco sobre essa corrupção que está acontecendo do culto da igreja cristã e a corrupção que o culto como adoração a Deus está sofrendo ao longo do tempo e aquilo que deveria ser o culto, os reformadores estão presenciando que não é mais aquele culto da igreja primitiva, mas eles estão identificando vários problemas, vários erros naquilo que agora é chamado de missa. Nós estamos no século XV, e para quem está estudando, aquele século era o século do Renascimento. E em pleno Renascimento, tinha um movimento chamado movimento humanista. Não é necessariamente aquele humanismo que às vezes a gente se refere hoje, mas como um movimento sofisticado, um movimento filosófico, que de fato, na sua base, o humanismo era o homem está no centro. Então, o homem é importante, as suas reflexões são importantes, suas descobertas são importantes, seu conhecimento é importante. Então, tudo aquilo que o homem está produzindo é importante. Isso é basicamente a ideia que está dentro do movimento humanista. Só que o movimento humanista, ele não era apenas secular. Pessoas que estavam usando o pressuposto humanista para atacar a igreja e a religião e até para tentar acabar e retirar Deus da vida das pessoas. Isso estava dentro também, especialmente com aqueles que estavam labutando contra a igreja e a religião e queria tirar Deus. Mas muitos cristãos estavam dentro do movimento também. Só que, diferentemente dos ateus que estavam olhando para o homem com uma centralidade tal que queria excluir Deus, os cristãos estavam olhando para o homem como aquela figura que revela a imagem de Deus. Então, ainda dentro do movimento, mas com um modo de olhar um pouco diferente. E uma das coisas que foi muito desenvolvido no movimento humanista era, já que o homem, então, é esse ser capaz, então desenvolveu-se a prática de voltar aos grandes pensadores da história, aos grandes cérebros da história, aos grandes homens da história. Então, naquela época, a leitura dos antigos filósofos voltou à tona com toda a força. Então, todas as obras de Aristóteles, Tomás de Aquino era mais recente, século XII, mas então ganha mais espaço, Platão, Aristóteles e outros filósofos. Isso especialmente do lado não cristão. Os cristãos também estavam lançando mão das obras literárias dos clássicos antigos, mas no meio cristão, movido por esse sentimento de voltar aos antigos escritores, os cristãos voltam não só aos escritores gerais, mas eles voltam aos pais da igreja antiga. Eles voltam ao próprio texto antigo da palavra de Deus. Porque nessa época o humanismo estava recuperando e lançando as obras clássicas de Homero e de outros grandes escritores da antiguidade, e os cristãos estavam voltando aos escritos dos pais da igreja, que estavam bem esquecidos. E não apenas isso, eles voltam também ao texto, o próprio texto das Sagradas Escrituras, o hebraico e o grego. E se você vai estudar as gramáticas, especialmente do hebraico daquela época, que era praticamente um monopólio dos judeus, na época da Reforma, os primeiros
as primeiras grandes obras de gramática do hebraico produzidas por cristãos. Porque uma vez que eles voltaram ao texto da Sagrada Escritura e começam a estudar, desenvolve o estudo da língua a um nível tão elevado que agora, veja, não mais os judeus eram os expoentes da literatura, da gramática e da sintaxe hebraica, mas agora cristãos, fora de Israel. Então veja a contribuição positiva que esse movimento humanista estava dando para o estudo da Sagrada Escritura. Não obstante, o movimento era em si um movimento secular na base, mas os cristãos estavam bem envolvidos com ele. Calvino recebeu formação humanista e outros reformadores também receberam. Então, eles estavam bem acostumados com os estudos dos documentos antigos, dos clássicos e também das línguas originais. Não sei se vocês já ouviram a expressão ad fontes. Quando você ouve essa expressão ad fontes, é uma expressão que fala sobre voltar à fonte. Ir à fonte. Essa expressão foi cunhada nessa época e ainda hoje, na literatura, nós falamos sobre isso. Então, cristãos, especialmente na época da Reforma, eles estavam fazendo exatamente isso, voltando às fontes. Voltando, então, às fontes, os escritores sagrados dos primeiros séculos, os pais antigos da igreja, e também ao grego e ao hebraico, um dos resultados positivo que o movimento humanista trouxe para a igreja foi que, ao comparar o padrão da igreja na época deles com aquele padrão de igreja que eles estavam descobrindo nos estudos dos pais e ao estudar diretamente os textos gregos e hebraicos da Sagrada Escritura, eles puderam comparar que aquilo que eles tinham como igreja naquele momento e aquilo que eles tinham como a adoração da igreja à missa era muito diferente daquilo que os pais antigos falavam e daquilo que a própria palavra de Deus falava. Então veja como a contribuição que esse movimento está dando para a recuperação, o passo da recuperação do culto cristão. Então, com esse estudo apurado das Sagradas Escrituras, os reformadores descobriram, identificaram os erros da igreja nesse quesito específico de adoração e perceberam que a missa estava muito distante daquilo que era o culto da igreja cristã primitiva. Então eles perceberam que o povo de Deus podia aprender muito mais sobre o verdadeiro culto a Deus se eles voltassem às fontes. E era isso que eles estavam fazendo. Lutero, mesmo os pré-reformadores antes de Lutero já estavam fazendo isso, os pós-reformadores como Bullinger em Estrasburgo, Busser, melhor dizendo, Zwinglio em Zurique, Calvino em Genebra, Rode, Lasky e Guy de Brès, o autor da Confissão Belga, estava oferecendo para a Holanda naquela época. Então, eles estavam indo de volta à fonte, aos pais da igreja e aos escritos sagrados hebraico e grego, e descobrindo qual era o modelo de culto que a igreja deveria ter. Então, agora nós entramos nesse nosso segundo ponto, como a Bíblia então vai funcionar para restaurar o culto bíblico. Mas então até agora eu espero que tenha ficado claro essa corrupção dentro da igreja ao longo dos séculos, que essa corrupção foi identificada no período da Reforma pelos reformadores, em parte por causa da influência do movimento humanista que estava instruindo-os a retornar às fontes primárias e comparando as fontes primárias com aquilo que eles tinham como exemplo de liturgia e de culto na época dele, então eles perceberam, não bate não. Então, as mudanças vão começar. Começa com esse retorno à Bíblia. Não é sem razão que na época da Reforma, o sola Escritura foi realmente a base da Reforma. Todas as confissões reformadas têm artigos específicos que falam sobre a autoridade da Sagrada Escritura. Conhecemos disso a Confissão Belga, artigo 7. Então a Bíblia é suficiente. Nenhum livro escrito por homens, nenhum decreto de igreja, nem de concílios, e falando até dos nossos mesmos, não só da Igreja Católica Romana, mas nem nossos concílios, nem antiguidade, nem amplitude
tem autoridade sobre a palavra de Deus. Isso todas, as igrejas reformadas na Europa naquele momento estavam realmente recuperando esse princípio que foi tão importante para a correção da igreja, que há muito tempo estava fora dos trilhos. Então esse princípio do sola escritura vai agora restaurar os princípios elementares do culto cristão. E mais uma vez, assim como eu também não identifiquei todos os erros, e nem muitos erros, mas falamos sobre quatro proposições que mostravam 4 erros da Igreja Católica, e também agora, nas correções, eu também quero fazer a mesma coisa, relacionando um ao outro, né? Então, os reformadores destacaram o aspecto pactual do culto. Isso é muito importante, porque isso está diretamente ligado com aquela proposição negativa de que o culto havia se tornado um culto clerical. Um culto onde o ator principal era o sacerdote. Então, a igreja está recuperando esse aspecto pactual do culto. A igreja está voltando às escrituras, estudando os pais da igreja, vendo a posição do ministro no culto e a posição da congregação no culto e a relação da congregação com Deus no culto. Textos como Gênesis 1, os primeiros 3 capítulos de Gênesis, que mostra Deus vindo na viração do dia ao encontro da sua criação, do primeiro casal, Adão e Eva. Êxodo 19, que mostra Deus vindo no monte para encontrar-se com o seu povo. Se você vai ler o capítulo 19 de Êxodo, você vai ver que Deus dá mandamento a Moisés para santificar o povo, consagrar o povo, porque em 3 dias Deus viria ao encontro do povo. E Deus vem até o cume do monte. O povo, com medo de se aproximar, eles não poderiam subir porque o próprio Deus colocou limites, mas eles nem mesmo queriam se aproximar do limite. E eles pedem então para Moisés fazer isso por ele como seu mediador. E no capítulo 24 de Josué, eu vou mais adiante falar um pouco mais sobre essa estrutura que aparece lá em Josué, que é uma estrutura de um culto de renovação, que é uma das características do culto cristão. O culto cristão é como uma rua de mão dupla. Então, vai e vem. No culto cristão, tem elementos do culto, que a gente vai tratar amanhã, tem elementos do culto que estão vindo de Deus na direção do povo, e tem elementos do culto que estão dirigindo a congregação em relação a Deus. Então, no culto cristão, tem esses 2 aspectos. Esse aspecto do culto cristão, esse aspecto pactual, é extremamente importante, porque muitas coisas relacionadas ao culto que a gente vê de errado ainda nas igrejas evangélicas de hoje, tem muito a ver com a falta de compreensão desse aspecto pactual do culto. Se você perde isso de mente, que no culto tem apenas 2 partes, Deus e o seu povo. Se você perde isso de mente, você vai perder uma compreensão importante sobre como deve ser o culto da igreja cristã. Então, no culto, Deus vem ao encontro do seu povo, o povo deixa as suas casas e vem ao encontro de Deus. Você tem vários salmos que falam sobre isso. Vários salmos que celebram esse momento importante em que famílias estão deixando todos os lugares para se congregar em um só lugar e juntos como povo de Deus, como povo pactual, como povo da aliança, celebrar esse Deus que está vindo ao encontro dele. E para não pensar que isso é uma estrutura que estava no Antigo Testamento, você vai para Hebreus, capítulo 10, capítulo 12, e você vê o escritor aos Hebreus lançando mão de Êxodo 19 para ensinar a mesma doutrina e o mesmo padrão de culto agora na igreja do Novo Testamento. Que quando está congregada se une com a igreja celestial, com a igreja católica de Cristo, naquele momento em que ela está consagrada ao Senhor em um único lugar. E o escritor aos Hebreus até fala que aquele momento de solenidade é tão mais importante do que acontecia no Antigo Testamento, que ele disse, antigamente, se alguém tocasse um monte, morreria.
e pela boca de 2 ou 3 testemunhas morreria. Aí ele diz, não julga que seja de muito mais valor nós agora na nova aliança? E por que ele está dizendo isso? Porque o culto da antiga aliança era apenas uma sombra da realidade que nós vivemos hoje. Então, o culto pactual na nova aliança tem a realidade daquilo que os nossos irmãos no passado só viam de longe. Hebreus, no capítulo 13, fala sobre isso. Eles viram de longe as promessas que foram destinadas a nós. Então, Pedro também fala isso na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 10, que o Espírito de Cristo estava nos profetas da antiga aliança, investigando sobre Cristo, sobre sua morte, sobre sua glorificação. Então, aquilo que eles esperavam, nós temos como realidade. Isso torna o culto pactual do Novo Testamento muito mais maravilhoso do que o era no Antigo Testamento. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar do culto pactual, que ia frontalmente contra aquele modelo da missa, onde o sacerdote exercia a figura principal. Toda a encenação dependia do sacerdote. E em pouquíssimos momentos a congregação participava, muito parcialmente. Então você não tem na missa um encontro pactual entre Deus e o seu povo. Você tem na missa uma mera representação daquilo que foi o sacrifício de Cristo e até repetindo esse sacrifício. Isso é agora já o segundo ponto. Os reformadores, eles restauraram o aspecto da palavra no culto. Isso vai de encontro àquele aspecto sacramental da missa, onde na missa a representação é sacramental. Está representada nos símbolos, cada símbolo na missa representando alguma coisa. O Novo Testamento, o apóstolo Paulo ensina em várias passagens, e outros escritores sagrados também, que a congregação é uma congregação da palavra, mas o culto também é um culto da palavra. O culto cristão não é um culto sacramental. A igreja do Novo Testamento recebeu do Senhor apenas 2 sacramentos: batismo e Santa Ceia, e isso nos moldes que o nosso Senhor nos deixou nas Sagradas Escrituras. Então, os reformadores, olhando para a encenação da missa e para a sacramentalização da missa, eles recuperaram aquilo que era o fundamento do culto do Novo Testamento, que era a palavra de Deus. A pregação da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, aquela cerimônia exuberante da missa católica romana deu lugar a um singelo momento, até um autor chegou a dizer que enquanto que a missa católica romana é de grande pompa, o culto cristão é nu, ele usou essa expressão. Nu no sentido de que não há nada de embelezamento no culto da igreja cristã, porque a coisa bela no culto é a pregação de Cristo. Isso deve ser tudo o que o cristão deve ter no culto. E mais uma vez nesse ponto, a gente pode perceber a consequência daquele entendimento de Lutero sobre o culto. Lembrando que para Lutero, os rituais e as cerimônias que podiam ser perceptíveis pelos sentidos, tinha um lugar ainda muito importante. E até assistindo aquele filme, você vê Karl Stahlert, aquele iconoclasta que entra na igreja derrubando tudo, enquanto que Lutero realmente não tem essa visão. Ele não está querendo tirar tudo do culto, senão aquilo que para ele era contrário às Sagradas Escrituras. Se você vai estudar os reformadores e as confissões reformadas, e se você lê o comentário dele sobre o segundo mandamento, você vai entender por que os reformadores estão tão preocupados em colocar no culto somente aquilo que é ordenado pela palavra de Deus. Porque quando nós estamos ensinando os mandamentos e aprendendo os mandamentos, no primeiro mandamento do Decálogo, Deus exige uma adoração a um Deus que é único. Somente Deus pode ser adorado. Isso
nos ensina sobre retirar qualquer elemento, qualquer coisa que assuma uma posição muito menos acima de Deus, mas nem mesmo ao lado de Deus. Toda a criação está sujeita e subordinada a Deus, portanto, elas devem permanecer nessa relação com Deus. Nunca ao lado ou acima do verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. E essa expressão veio do Catecismo de Heidelberg, quando está falando sobre o segundo mandamento. Então, na explicação ao segundo mandamento, fala que nós não podemos adorar outro Deus, é o primeiro mandamento, mas agora não podemos adorar, mesmo que seja o Deus verdadeiro, mas não podemos adorá-lo de um modo diferente daquele que Deus se revelou em sua palavra. Isso é diferente daquilo que Lutero estava falando. Os reformados realmente estavam avançando mais, dizendo não é suficiente apenas tirar do culto aquilo que está contra a palavra de Deus. Mas qualquer coisa que está no culto, que não é ordenado pela palavra de Deus, isso deve sair. Só fica no culto a Deus aquilo que o próprio Deus ordenou. Então, culto deve ser o culto da palavra. Deve seguir o ensino da palavra. E o terceiro aspecto é a clareza na mensagem. Os reformadores realmente recuperaram esse aspecto e vai frontalmente contra a obscuridade da missa, que era pronunciada em latim e aos sussurros. A mensagem do Evangelho, agora no culto cristão, na época da Reforma, era a pregação de Cristo, centrado na palavra e de maneira clara, objetiva, de fácil entendimento. Isso também fala um pouco contra a sofisticação das mensagens evangélicas de hoje, que tem pessoas que pensam que pelo falar bonito, cria-se cada frase que, no final das contas, você nem consegue entender o que ele quis dizer. Usa-se palavra rebuscada que às vezes não atinge todas as pessoas na congregação. Não, clareza da mensagem. Foi um aspecto recuperado no período da Reforma Protestante e você pode ver isso nas pregações. Alguns pastores eram também professores de universidade. Você lê livro desses pastores e lê sua pregação e você percebe a diferença. Alguns tinham grande influência do movimento escolástico, que era outro movimento que acontecia naquela época, que era um movimento de sofisticação das explicações. Então, muitos professores eram escolásticos e ele, na universidade, ele até fazia uso. Mas quando você lê um sermão dele, completamente diferente. O sermão é completamente acessível à congregação. Então, essa clareza da mensagem é um resgate também do período da Reforma. E, por fim, o culto como a convocação solene. Isso vai realmente contra aquele princípio católico romano de um culto de interesse, um culto que era expiatório, um culto onde as pessoas muitas vezes convocavam para atender os seus anseios, as suas expectativas. Saiu do interesse particular para o interesse de Deus. A missa muitas vezes era de interesse particular e agora o culto cristão como o desejo de Deus de relacionar-se com o seu povo. Calvino sugeriu o seguinte: o culto é primariamente para a glória de Deus, para a glória devida a Deus. Em segundo lugar, para a edificação dos homens. Essa ordem aqui também é muito importante. Porque ela não é para satisfazer alguém que está passando a necessidade. Ela não é para atender o pedido de alguém, mas o culto é, em primeiro lugar, para atender ao desejo de Deus de ser glorificado no seu povo congregado. Então, parte de Deus. O primeiro objetivo do culto é a adoração a Deus, é a celebração a Deus. Em segundo lugar, o culto tem um aspecto, então, de edificação da congregação que está ali e que responde. Então, essa convocação, ela é solene, ela é festiva. Essa celebração parte de Deus, ainda que seja por meio dos oficiais da igreja. Mas não é uma convocação simples da igreja, um capricho da igreja,
mas é uma convocação de Deus. Lembre-se que Deus faz exatamente isso em Êxodo 19. Deus, por meio de Moisés, convoca o povo para a santa congregação. E ele faz isso também em Josué, capítulo 24. E eu queria voltar a esse ponto agora, rapidamente, só para mostrar a estrutura que você pode ver do culto pactual em Josué, capítulo 24. O capítulo 24 de Josué é uma renovação da aliança. E isso caracteriza o culto cristão. O culto cristão, cada vez, é a renovação da aliança que o seu povo fez com Deus. Cada vez que a congregação está reunida, é uma renovação dessa aliança. Veja, já no verso 1 do capítulo 24 de Josué, depois reuniu Josué toda a congregação dos filhos de Israel em Siquém, chamou os anciãos de Israel e seus cabeças, e os seus juízes, e seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. E então Josué falou a todo o povo: assim diz o Senhor. Então veja essa estrutura aqui. Josué congrega o povo como o povo da aliança, e agora ele dirige a palavra ao povo como palavra de Deus. No final, no verso 28, no final da cerimônia de renovação da aliança, Moisés então despede o povo, cada um para a sua herança. Então, essa estrutura de convocação para a assembleia solene e a despedida do povo após a celebração solene. Essa estrutura é basicamente a mesma estrutura que posteriormente vai funcionar nas sinagogas. Quando a igreja cristã inicia as suas reuniões nas casas, elas usam basicamente esse formato que havia sido herdado da sinagoga, que por sua vez refletia as celebrações antigas. E se você ler Levítico 23, você vai ver várias celebrações que estão sendo prescritas e que o povo de Deus deveria se reunir como celebração solene. Muitas vezes as festas tinham vários dias, mas tinha um dia específico da festa, que era o dia da convocação solene, para ouvirem as palavras da aliança por meio do sacerdote ou dos juízes. Então, o momento em que a igreja está congregada no culto solene, ela não está ali porque ela simplesmente quer. Ela está ali em primeiro lugar, como Calvino falou, para a glória de Deus. A razão por que a igreja se congrega não é por causa dela mesma, mas é por causa de Deus. É atendendo aos mandamentos de Deus, obedecendo ao chamado de Deus. Mais de uma vez a palavra de Deus repete essa frase: melhor é obedecer do que o sacrificar. O culto é um chamado à obediência. Deus nos chama. Então, o culto, em primeiro lugar, não é um culto de prazer, não é um culto para atender às minhas ansiedades, como na época da reforma acontecia com a missa. Não era para atender aos anseios e para promover prazer às pessoas. O culto é, em primeiro lugar, para a glória de Deus. Nós saímos de nossas casas para nos congregar e dar glória a Deus. Se realmente nós conseguimos compreender isso, isso vai ajudar bastante a gente em nosso progresso em fazer do nosso culto realmente o culto de adoração a Deus, onde nós não estamos preocupados se aquilo ali é bom ou não é, se aquilo é agradável ou não é, se aquilo ali atrai alguém ou não atrai. Isso não é o primeiro objetivo do culto. O primeiro objetivo do culto é adorar a Deus. E devemos fazer isso da maneira que Ele ordenou em sua palavra. Amanhã, falando sobre o princípio regulador do culto, eu vou voltar a esse ponto. Então, resumindo a nossa palestra até aqui, a Reforma Protestante identificou erros na adoração, particularmente no culto da igreja cristã. E segundo, o movimento humanista levou muitos cristãos de volta à palavra e de volta aos escritos dos primeiros pais da igreja. Terceiro lugar, os erros no culto cristão foram corrigidos com a palavra. E em quarto lugar, o culto cristão foi restaurado com a palavra de Deus.
Então isso é o que eu tenho para transmitir a vocês hoje à noite.